Olá, queridos, graça e paz. Estamos juntos aqui com o nosso Compartilhando Conhecimento e eu quero ler um texto que está em Lucas, no capítulo 1, para nós abordarmos um tema a respeito do Jesus histórico, né? Diz assim, Lucas capítulo 1, verso 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Eu escolhi esses versículos iniciais do Evangelho de Lucas por conta dessa afirmação lucana, né, que é fortíssima, tanto no Evangelho como em Atos dos Apóstolos. Ele chama o seu Evangelho de um relato ordenado. Ele afirma que ele fez investigações minuciosas. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, a historicidade dos Evangelhos. Eu quero falar um pouco sobre a historicidade de Jesus, o homem Jesus, que os estudiosos se referem como sendo o Jesus histórico. Muitas pessoas dizem que não há fontes extra-bíblicas acerca da pessoa de Jesus. E isso é mentira. Isso é uma afirmação caluniosa ou talvez ignorante, né? Uma afirmação de desconhecimento. Eu quero citar duas fontes. A primeira, eu vou ler para você aqui uma passagem de um texto rabínico do Talmud babilônico, onde há a seguinte afirmação. Diz lá que Jesus foi pendurado na véspera da Páscoa por ser feiticeiro e incitar o povo à apostasia, mas que antes da sua execução os líderes judaicos aguardaram 40 dias para que alguém apresentasse evidências em sua defesa. Essa afirmação ela é contrária à afirmação das Escrituras. A afirmação das Escrituras diz que prenderam Jesus, fizeram um julgamento que não era lícito, porque fizeram à noite, e fizeram tudo da forma mais rápida possível para condená-lo, inclusive contratando testemunhas falsas. O relato que nós lemos diz que deram 40 dias para que ele se defendesse, que ele foi acusado de ser feiticeiro e que, como não houve defesa, ele foi pendurado. Ou seja, é uma afirmação que corresponde à crucificação. O que é interessante aqui? O que é interessante é eles afirmarem que Jesus existiu, que ele foi uma pessoa que viveu mesmo naquela ocasião e reconhecerem que ele foi condenado à morte no madeiro. As informações que eles dão diferentes é aquilo que nós conhecemos, né? Que cada um conta a história de maneira que possa beneficiar a sua causa. E esses críticos contaram a história de uma forma que Jesus apareça como um criminoso, um feiticeiro. Mas para nós, o que interessa aqui é o fato deles terem reconhecido que ele é uma pessoa de verdade e que viveu naquela época. E eu vou ler um segundo comentário que está registrado por Flávio Joséfo. Esse é muito interessante. Foi escrito cerca de 60 anos depois da crucificação de Jesus. Ele faz a seguinte afirmação, vou ler o texto. Nesse momento, Jesus, um homem sábio, se for apropriado chamá-lo de um homem, apareceu, pois ele era autor de feitos incríveis, mestre de homens que com alegria recebiam a verdade e atraiu para si muitos judeus e muitos gregos também. Esse homem era o Cristo. E quando Pilatos o executou pela incitação dos principais líderes entre nós, aqueles que o tinham amado primeiro não se renderam, porque ele apareceu novamente a eles, vivo, no terceiro dia. Os profetas divinos haviam falado a respeito dele, dessa e de outras incontáveis maravilhas. E até este dia, a tribo dos cristãos, nomeada depois dele, não desapareceu. Interessante, né? Muitos críticos vão dizer que esse foi um acréscimo na obra de Joséfo, que não foi o próprio Joséfo que escreveu isso. Mas é interessante dizer que num momento posterior dos seus escritos,
num capítulo mais à frente, ele fala sobre a morte de Tiago e diz que Tiago era irmão de Jesus, sem fazer nenhuma outra explicação, sem dar nenhuma outra explicação. Ou seja, na época em que ele escreveu, Jesus era famoso e reconhecido entre os seus leitores. Então estão aqui dois exemplos de citações extrabíblicas que falam acerca do homem Jesus. Para nós, o que interessa é o que a Escritura diz. Para nós, é uma questão de fé, né? Os céticos vão negar a divindade de Jesus, mas uma coisa eles não podem negar. Eles não podem negar que o homem Jesus caminhou nessa terra. Que Deus te abençoe muitíssimo e lembre-se, todo conhecimento é bom, mas o conhecimento das Escrituras é essencial.